Emigrar para os Estados Unidos é sempre um sonho de muitos, mas também um caminho cheio de desafios, mudanças na lei e decisões importantes. Por isso, hoje contamos com a orientação da doutora Andrea Bowers, especialista em direito imigratório e sócia da Andrade Law, para esclarecer tudo o que você precisa saber. Está no ar o Imigração Descomplicada. E no nosso quadro Imigração Descomplicada, o nosso bate-papo é com a doutora Andrea Bowers, do escritório de advocacia Andrade Law, direto de Orlando, Flórida. Uma boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Vou dizer uma coisa, doutora, olha o que tem de pergunta hoje, uma infinidade de pessoas querendo saber, e eu falo, né, toda semana nós temos novidades sobre este assunto. E essa também é uma dúvida, até mesmo que muitos jornalistas, a gente comenta muito dentro das nossas redes, que toda semana o governo Trump, a Casa Branca, faz um novo pronunciamento em relação às leis imigratórias, doutora. Então, o que podemos esperar ainda? Muitas coisas ainda estão se definindo nesse processo de novos vistos, nesse processo imigratório do governo Trump? Com certeza, essa foi uma agenda muito forte da campanha dele, ele está querendo cada dia mais entregar, né? Então, por isso que a gente vê uma força-tarefa muito grande no que diz respeito a deportações, no que diz respeito à proteção da fronteira e a emissão de ordens executivas, porque a verdade é que como o direito de imigração ele é um direito codificado, não é tão simples assim mudar a legislação. Mas devido ao poder constitucional que o presidente tem de impactar, né, a legislação imigratória, você consegue trazer um pouco da política através de ordens executivas e muitas vezes o que a gente tem percebido é que ele tem utilizado esse instrumento exacerbando a autoridade que é de fato concedida ao que pode ser legislado através de ordem executiva. Na sua opinião também, Orlando, nós estamos falando de uma cidade exageradamente turística, onde recebem milhões de pessoas o ano inteiro. Isso você acha que de alguma maneira impactou o turismo, principalmente na região de Orlando? Eu não tenho sentido isso, tá? Assim, não tenho dados estatísticos desse assunto, é uma percepção, até porque eu acredito que o que está sendo noticiado fora são de pessoas que estão aqui, né, sem status, ou que as pessoas falam comumente como pessoas ilegais. Então não sei se até que ponto isso paralisa as pessoas de continuarem buscar pelo menos as férias aqui. Você tem alguma outra informação, alguma outra estatística nesse sentido? Não, a questão é justamente essa. O que nós percebemos é que, infelizmente, as pessoas estão com medo até mesmo de programar as suas férias para a Flórida, para Orlando, com medo até mesmo de passar se tem o problema da imigração, mas isso é extremamente importante. É o que nós sempre comentamos aqui, por isso que eu perguntei isso para a doutora Andrea. Justamente o fato, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, o que está acontecendo hoje não implica a você, turista, que está querendo programar as suas férias, pode ir tranquilamente. As pessoas estão com medo, se fala tanto a respeito das leis imigratórias nos Estados Unidos, mas, gente, não é uma caça às bruxas, não é, doutora? É um fato realmente que precisa ser regularizado. O governo, nós já esperávamos essas coisas acontecendo, já era uma coisa esperada, sim, independentemente do governo Trump, nós já esperávamos que isso poderia ocorrer. Isso em qualquer país também, mas muitas pessoas, nós conversamos, eu falei isso porque algumas agências de turismo falaram com a gente a esse respeito e que as pessoas estavam com medo até mesmo de ir à Flórida, de ir a Orlando, tirar férias de julho agora chegando, mas não.
Aí a doutora também falando, não tem problema, você pode ir tranquilamente, você não vai ser parado, e se for parado, você é um turista, você está turistando, você tem o dia da sua chegada, o dia da sua saída, tem um hotel ou até mesmo a casa de férias que você vai passar, não existe esse problema, não é, doutora? Tranquilizar o pessoal. Exato. Exato, eu acho que a gente vai sentir isso, mas agora que está chegando o verão, eu acredito que, de fato, deve ter uma redução do número de visitantes de outros estados, então pessoas que estão aqui, às vezes, indocumentadas, que viriam de férias, não vão vir, pelo fato de que o governo da Flórida, ele está muito alinhado com o governo federal nesse combate a imigrantes que estão aqui sem autorização. Agora, aquele imigrante que está vindo do Brasil, né, aquele turista que está vindo do Brasil, ou que está vindo de um outro país, que não tem nenhum histórico de imigração, que nunca ficou aqui além do tempo, essa pessoa realmente acha que não tem com que se preocupar, porque estão acontecendo arbitrariedades, estão acontecendo prisões que não deveriam estar acontecendo, isso é fato, mas a gente não tem visto isso para aquele turista que está vindo de fato fazer turismo aqui e que não tem nenhum histórico aqui dentro dos Estados Unidos. Ou eu ainda não vi nenhuma história nesse sentido. Olha só, tá vendo? Então, para você tirar essas suas dúvidas, o seu medo, enfim, não precisa ter medo, você é um turista, eu falo, os Estados Unidos está aí para te receber, gente, olha, é maravilhoso, vá conhecer os parques da Disney, vá conhecer os parques da Universal, vale muito, muito, muito a pena mesmo. Falando nisso, nós temos perguntas hoje dos nossos telespectadores, e olha, tem pergunta que as pessoas estão mandando no nosso telefone, então no WhatsApp, vamos ouvir a primeira pergunta, vamos lá? Boa tarde, doutora Andréa, tudo bem? Meu nome é Paulo e eu gostaria de saber se o programa Golden Card para investidor de 5 milhões de dólares já está valendo. Ele irá substituir o EB5? Obrigado. Doutora? Paulo, excelente pergunta. Tem muita propaganda em relação ao Golden Card, mas a verdade é que ainda não tem nenhum regulamento referente a esse processo, ou até mesmo se eles vão seguir isso adiante, porque de fato nem ouvimos mais notícias desse Golden Card. E a ideia, até onde eu entendi, não seria que ele substituiria o programa EB5 em 100%, mas que seria uma nova opção. Lembrando que o programa EB5, principalmente de centros regionais, ele tem um prazo em que ele precisa ser renovado de tantos em tantos tempo. Então, precisa buscar as duas informações e alinhar de forma que você não tome medidas sem antes haver realmente uma consolidação do que de fato vai acontecer. Mas o Golden Card ainda, por enquanto, só é uma promessa do governo. Ok, obrigada, Paulo, pela sua participação. Bom, temos mais perguntas aqui, chegando dos nossos telespectadores através do WhatsApp. E como eu disse, no início do nosso programa hoje, é um tema que ele não para, ele não cessa. Falando nisso, recentemente, o governo Trump também anunciou, e essa pergunta vem bem a calhar, sobre deportação voluntária proposta pelo governo Trump. Doutora, a pergunta é, meu nome é Rosana, gostaria de saber, qualquer imigrante pode aceitar os $1.000 e sair dos Estados Unidos? Esses $1.000 é por indivíduo ou por família? Boa pergunta. Rosana. Obrigada pela pergunta, Rosana, né? Esse programa de autodeportação, ele já está vigente através de um aplicativo, eles substituíram o aplicativo CBP One para criar esse programa de autodeportação. Não estou ciente das regras no sentido de se é para qualquer imigrante, mas eu imagino que se aplica apenas às pessoas que estão aqui sem documentos ou que entraram pela fronteira e permanecem aqui, e até onde eu sei o pagamento é por membro de família e não para a família inteira. Interessante. Temos mais uma pergunta. Doutora, quem está fora de status pode viajar de avião dentro dos Estados Unidos ou é arriscado passar pelo aeroporto? Eu vou aproveitar essa pergunta e já vou emendar em mais uma, a documentação, doutora. Muito se falou no início dessa semana, se eu não me engano, de você conseguir viajar através do seu passaporte, que estavam já pedindo o ID, e se você conseguia passar até mesmo, fazer viagens com o seu passaporte.
É possível essa documentação também? Só estendendo a pergunta que está aqui, se pode ou não, se é arriscado ou não. Perfeito. Entre os documentos aceitos como Real ID está, de fato, o passaporte. E eu até comentei hoje na live do Andrade Law Firm, nas nossas redes sociais, que eu sei de um caso de uma pessoa que está fora de status e que viajou de avião só com o passaporte e não teve problema. Então, assim, por um lado, temos a informação de que o passaporte é um Real ID, né? Temos essa informação de que, do meu conhecimento pessoal, que uma pessoa conseguiu fazer essa viagem sem nenhum problema apresentando o passaporte, mas eu, como advogada de imigração, prefiro me posicionar de forma mais conservadora. Então, se a pessoa tem a opção de não viajar de avião, eu não viajaria. Eu acho que o cuidado nunca é demais, né, doutora Andréia? A gente tem que... Se você pode precaver, para que correr risco, né, gente? Bom, tem mais uma pergunta aqui. Quem já tem green card, corre algum risco de deportação? E eu vou também já emendar essa pergunta, que essa aqui também é boa. Doutora, eu ouvi recentemente a respeito do green card que até 2 anos a pessoa ainda fica em análise, ou isso é mito? Vamos lá. Excelentes perguntas. Quem tem o green card pode sim estar sujeito à deportação, porque existem atos que você pode praticar depois de você ter conseguido o green card que fazem com que você perca esse green card, dependendo de certos crimes, algumas atividades. Então, essa é uma forma que você poderia perder seu green card e entrar em deportação. Mas a outra forma que é mais comum é se por algum motivo o governo descobrir que seu green card foi obtido de forma fraudulenta. O direito de imigração, ele não transita em julgado. Você não tem um benefício eterno, né? Então, mesmo se você se naturalizar, ou seja, se você virar cidadão americano, você pode ser sujeito a um processo de desnaturalização, a depender da conduta, de uma conduta futura, mas também se eles perceberem que você só chegou, né, nesse status porque você obteve seu green card de forma fraudulenta. Então, você pode sim ser submetido a um processo de deportação mesmo tendo o green card. A outra pergunta, a questão dos 2 anos, existem 2 tipos de meios através do qual você consegue o green card, e a primeira, o green card que você recebe é de 2 anos. Um desses é o casamento. Quando você casa com um cidadão americano ou com um green card holder e você submete o pedido do green card antes desse casamento ter completado 2 anos, o seu primeiro green card é como se fosse um green card probatório, né? Depois de 2 anos, você continuando casado ou se você se divorciar por motivos de incompatibilidade ou o que seja, aí você vai pedir o green card de 10 anos. O mesmo acontece no programa EB5. O primeiro green card é de 2 anos. Antes de completar os 2 anos, você submete para o governo prova de que você de fato cumpriu o que você tinha se comprometido dentro do programa EB5 e assim você consegue o green card de 10 anos. Tudo. Ok, ótima pergunta mesmo, e eu vou inverter agora. Muitas pessoas, eu tenho outras perguntas aqui, mas aproveitando que a doutora falou a respeito do casamento, muitas pessoas vêm conversar com a gente, sabendo desse quadro, imigração descomplicada. Muitas pessoas não deixam as perguntas, mas falam, doutora. Então eu vou só compartilhar aquilo que nos é informado aqui. No caso de casamento, especificamente, pessoas que vão hoje à corte para entrar, para fazer o processo, enfim, naquele momento onde é feita essa análise, não são apenas fotos hoje que você tem que comprovar, você tem que realmente comprovar que existe uma relação duradoura, que esse casamento ele é real, ele não é fraudulento, porque infelizmente ocorre de muitas pessoas acabam vendendo até mesmo, isso é um mercado horrível em dizer, mas é verdade que acontece, das pessoas buscarem um meio, no desespero, um casamento e pagando por isso. Então tem que tomar esse cuidado, porque hoje não é mais assim, né, doutora? Não são apenas fotos que você tem que comprovar que você está casado com um americano, ou vice-versa.
a investigação, ela está obviamente muito mais criteriosa. Eu acho que a evidência, ela diz muito respeito, ela está diretamente relacionada ao próprio relacionamento do casamento. Então, por mais que seja criterioso, se o relacionamento é real, o que a gente vai precisar retratar é isso de uma forma evidente para o agente da imigração. Mas, por exemplo, se é um relacionamento de um casal, assim, meu casamento, falar o meu, né? Eu casei, eu já estava com 34 anos, foi relativamente rápido. Eu já conhecia meu marido de antes, mas a gente se reencontrou e depois que a gente se reencontrou foi relativamente rápido. Então, pela idade, pelo nível de maturidade, a gente tinha evidências que eu não tinha como comprovar naquele momento, porque eu não tinha tido tempo hábil logo depois do casamento para apresentar essas provas. Então, quando eu fui fazer o meu casamento, as evidências do relacionamento real, elas não precisam ser só após o momento do casamento, né? Pode e deve vir de antes. Então, se vocês namoraram um tempo e casaram e estão submetendo o processo de casamento muito rápido, é possível, por exemplo, que não tenha uma conta conjunta ainda porque a esposa ainda não recebeu o social. Então, a gente vai mandar, são fotos, são mensagens, são cartões, né? Se vocês viajaram juntos. Agora, se a gente está submetendo esse processo depois de um tempo de casado, aí sim vai haver uma expectativa de ter conta conjunta, de ter um contrato de aluguel no mesmo nome, coisas nesse sentido. Então não existe uma receita de bolo que é infalível para todo mundo, mas a gente precisa, né, entender que a gente está numa administração que é muito mais criteriosa e ter a evidência compatível com isso e o relacionamento e o casamento dos envolvidos. Doutora, e quem está no Brasil? A pergunta é a seguinte: e ficou fora de status no passado, mas agora quer voltar, mas voltar legalmente com outro tipo de visto. É muito difícil, nesses casos, de ser aprovado novamente um outro tipo de visto para essa pessoa? Depende muito de uma série de fatores. Primeiro, depende de quanto tempo essa pessoa ficou aqui fora de status e quanto ela está no Brasil. Outro fator que impacta também é qual é o outro visto que ela está querendo entrar aqui. Então, vamos dizer um exemplo, que a pessoa veio com visto de turista, ela ficou além do tempo autorizado por menos de 3 anos, por menos de 1 ano, e voltou para o Brasil e está no Brasil há mais de 3 anos. Se ela for tentar tirar um visto de turista, é possível que haja um questionamento e uma desconfiança de que ela vai tentar seguir o mesmo caminho da primeira vez, que era de ficar aqui. Agora, se ela está indo talvez buscar um visto que é com base em trabalho, é possível que seja mais simples, porque ela já está desde o Brasil estabelecendo que a vontade dela é imigrar para trabalhar, entende? Então, tem que tomar esses cuidados. Agora, o fato é que se ela cumpriu a penalidade dela no Brasil, em tese ela pode tirar esse novo visto, mesmo que seja de turista. Ok, temos mais uma pergunta aqui, agora para quem está dentro dos Estados Unidos. Essas perguntas que nós recebemos é o que eu falo, a confiança também que os nossos telespectadores têm, eles não se expõem e nós também preservamos a identidade deles. Essa pergunta é bem interessante, doutora. É o seguinte: meu pedido de visto, estou nos Estados Unidos, e meu pedido de visto, de revisão de visto, acho que ele quis dizer isso, foi negado aqui dentro dos Estados Unidos. Como faço? Posso recorrer ou devo aceitar o convite para sair do país? Recorrer ou não? É horrível que todo advogado começa a pergunta com depende, né? O depende. Veja só. Se existe fundamento para recurso, eu recorreria. Agora, muitas vezes, a negativa você não tem o que recorrer dela, porque de fato ela foi fundamentada na lei.
Então, vamos supor que a gente está falando de uma mudança de status para estudante. Um dos requisitos é você demonstrar que você tem como pagar o seu custo sem trabalhar aqui ou que alguém está disposto a fazer isso. Se no processo você não indicar que você tem essa capacidade financeira e isso não foi indicado porque de fato ela não existe, não sei até que ponto vale recorrer, porque de fato isso é um requisito e você não tem como cumprir. Então a decisão está correta. Agora, se essa demonstração ela foi feita e o agente não entendeu ou não quis entender, nesse momento eu acho que deve ser recorrida a decisão. Ok. Doutora, temos mais uma pergunta. Ela diz o seguinte: tem um filho de 12 anos, ele é cidadão, mas ela está fora de status. Ela diz, o governo vai ter piedade de mim ou ele não quer nem saber? O filho dela tem 12 anos. Não quer nem saber. Então, tanto é que quando o czar do Borders, esqueci o nome dele agora, ele falou que se deportar a mãe e depois mandar o filho, não é separação de família. Então, a política desse governo é de que realmente eles não estão interessados quais são os vínculos que você vai deixar para trás, se você está, de fato, indocumentado aqui nos Estados Unidos. Tem uma pergunta, nós fizemos até uma matéria ano passado sobre este assunto, antes das eleições, e essa pergunta me chamou bastante atenção. Ela mora no Brasil, e ela diz o seguinte: meu nome é Ana, meu sonho é ter o meu filho nos Estados Unidos. Já fiz toda a documentação, já estou pronta para fazer o meu parto, mas estou com medo. Devo permanecer com os meus planos de ter o meu filho nos Estados Unidos ou não? Sonho é um negócio complicado, né? Desde que você, de fato, siga o procedimento correto, no sentido que se você vem como turista e você vai pagar pelo parto, pelo médico, se você não vai usar nenhuma assistência pública para isso, a única complicação que eu vejo seria se realmente fosse aprovado esse memorando executivo do Trump, efetivado de que filhos de pessoas que estão com visto temporário nascidos aqui não serão americanos. Mas acho isso também pouco provável, porque passa por uma emenda constitucional e pela briga que está ocorrendo no Supremo, isso não temos indícios de que isso de fato vai ser consolidado. Porque é o que eu digo, muitas vezes o sonho de você ter o seu filho em outro país, fazer até mesmo o seu pré-natal, enfim, passar um período maior. Nós fizemos uma matéria bem completa sobre este assunto ano passado, doutora, e quem tiver interesse pode acessar o nosso canal no stream, já vai assistir essa matéria. O doutor que nos assistiu, que falou sobre isso, foi fantástico, também quero mandar um abraço para ele, doutor Vladimir, e dizer que realmente é um sonho que você tem para ser realizado, realize o seu sonho, tenha seu filho, volte para casa e tudo bem. Agora, tem mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, doutora Andréia. Recentemente viralizou nas redes sociais, a gente vai até mostrar um trechozinho desse vídeo que viralizou, de domínio público hoje, porque vazou nas redes, enfim. Nós vamos exibir um pedacinho desse vídeo, não sei se você teve o conhecimento dele, de uma mãe hispana, que foi parada pela ICE e que ela não quis abrir a janela do carro, e o policial deu um soco no vidro do carro e automaticamente disse: não, você a partir de agora vai ser levada. E aquilo foi uma comoção muito grande nas redes sociais. A gente vai mostrar um pedacinho agora, estamos vendo, e eu gostaria da sua opinião, porque a pergunta a seguir é justamente essa: o que fazer se for parado pela ICE? Essa pergunta, doutora. Você não é obrigado a responder, né? Você pode pleitear o seu direito de permanecer calado, mas isso não significa que eles não vão atuar. Havendo uma atuação, principalmente uma atuação como essa, pode ser discutido depois em outras searas se essa detenção ela tem validade
pelo fato dela ter sido feita de forma incorreta. Então, o meu posicionamento é esse: você não precisa responder, você precisa ser respeitoso, e se de fato eles exercerem uma autoridade além do que é permitido pela legislação, a gente vai ter que buscar um outro caminho para invalidar essa detenção e buscar os seus direitos nesse sentido. Mas eu acredito, doutora, quem está nos assistindo agora, quero agradecer a nossa audiência que nós temos nos Estados Unidos, principalmente no estado da Flórida. Quando a doutora está aqui para falar sobre isso também, quando você for parado, seja na autoestrada, seja em um bar, não importa onde, se você for parado, cumpra exatamente o que for lhe pedido, no sentido, abaixe o vidro do seu carro, dê o seu documento, siga o que o policial vai lhe indicando, vai lhe falando, de uma forma calma, de uma forma tranquila, não sendo desrespeitoso, não é, doutora? Que é uma autoridade. Se parou no trânsito, é porque houve uma infração, ou passou um pouquinho da velocidade, ou não parou no stop corretamente, enfim, não sabemos os motivos, mas é uma autoridade. Se a autoridade, no caso, no caso do trânsito, pedir sim, para abrir, abaixe o vidro do seu carro, dê seu documento com muita calma, com muita tranquilidade e faça as perguntas corretas, não é, doutora? Se tiver dúvidas, pergunte se ele está sendo autuado, se ele está sendo levado. Essas perguntas ele pode fazer. Pode, inclusive ele pode, como eu falei, ele pode, por exemplo, se for perguntar você está no trânsito, se pedirem sua carteira de motorista, faz parte de você estar no trânsito. Se você não tem uma carteira de motorista, ou você vai ter que informar que não tem, ou você vai dizer que vai reservar o seu direito de permanecer calado em relação a esse documento. Agora, como você disse, de forma muito respeituosa, né? Não, e entender os seus direitos nesse sentido. Isso é de extrema importância e aí vem um outro lado que eu gostaria que a doutora André explicasse para nós também. Nós falamos a respeito do trânsito. Gente, isso vale para qualquer país. Se você é parado no Brasil, você não vai discutir com o policial. Ele pede sua habilitação, você vai entregar. E nos Estados Unidos, idem. Então tenha calma, tenha muita consciência nesse momento e tudo bem. Tudo passa, tudo será resolvido. Agora, doutora, existe uma outra questão que as pessoas comentam muito. O medo que assombra quando batem na porta. Então, quando a ICE ou um policial bater na porta, o que a pessoa deve fazer? Da sua casa, no caso. Aí em casa. Eles não têm o direito de entrar na sua casa sem um mandado de prisão assinado por um juiz. Então, a orientação é perguntar qual que é o motivo da visita, né? Se a gente pode chamar assim, não abrir a porta, e se a ideia for deles de realmente deterem alguém ou de levarem alguém, eles precisam demonstrar que eles têm autoridade para fazer isso, passando um mandado de prisão por debaixo da porta assinado por um juiz. Doutora, você não é obrigada a abrir a porta da sua casa. Gente, isso é fantástico. Olha, é o que eu falo. Muitas pessoas, às vezes, com medo, com insegurança, incerteza, acabam, naquele momento, entram em pânico. Então, calma, tenha muita calma. E, mais uma vez, eu gosto sempre quando a doutora Andréa vem ao programa para falarmos sobre isso. Quais são os documentos necessários hoje para as pessoas colocarem? Não saia de casa sem, mantenha sempre esse documento dentro da sua bolsa, da sua carteira. Esses documentos quais são, doutora? Cada situação é um pouco diferente, mas eu acredito que você tem que ter com você, se você tiver documentado, sua carteira de motorista e sua autorização de trabalho, se você não tiver green card, tá? Ou uma cópia do seu visto que autoriza o trabalho. Porque esses são os dois principais meios, né, que a pessoa acaba detenta. É quando ela está fora de status ou quando ela está trabalhando sem autorização. Então, se você não tem o green card, é andar com os documentos que mostram que você está em status e tem autorização de trabalho. Se você tem o green card, andar com o seu green card na mão. Se você é cidadão, andar com pelo menos uma cópia do seu passaporte, porque se houver um questionamento, uma detenção e eles não conseguirem entender qual é o seu status imigratório, você tem ali a cópia do seu passaporte para mostrar que você já é um cidadão americano. Se você não está em nenhuma dessas três situações,
é fazer um pacotezinho com o seu histórico imigratório. Então, por exemplo, se você veio como turista, mas você está ainda em mudança de status para estudante, mas não foi aprovado ainda, anda com o protocolo que você protocolou a mudança de status para estudante, anda com a aprovação do seu F1, né? Anda com os documentos imigratórios que demonstram que ou você está em um processo ou que você está ingressando com um processo. Essa seria a minha principal recomendação. E se você estiver fora de status, não sei se você já trouxe isso, se organize para o pior, né? Então, você tem que busque seus filhos na escola, se você puder ter. Você tem já o telefone de um advogado que as pessoas que confiam em você podem ligar nessa situação. Essas pessoas, elas têm recursos para te ajudarem, ou você precisa disponibilizar uma conta ou, né, dar acesso a alguma pessoa, uma certa quantidade de recursos para que você possa pelo menos contratar essa primeira advogado, para você deixar tudo muito bem organizado na sua vida, tanto para que não aconteça o pior, mas se o pior acontecer, você está preparado. É interessante, doutor André, que desde que nós iniciamos este quadro, Imigração Descomplicada, gente, toda semana surge um novo item, surge uma nova notícia e que nós trazemos e abordamos aqui. Doutora, agora o que esperar? É muito difícil dizer isso, né? O que esperar daqui para frente? Eu acredito que desde o início, de quando Trump assumiu, muito foi se dito. Houve primeiro aquela primeira reação das pessoas realmente ficarem muito amedrontadas, mas hoje percebemos que as coisas começam a entrar no devido lugar, as pessoas começam a ficar mais tranquilas, veem que realmente é uma coisa natural, que precisa sim, gente, se regularizar, que não é tarde demais, não é, doutora? Que não existe caso perdido. Cada caso, gente, é um caso. Você só não precisa ter medo. Entre em contato com a Andrade Law, com a doutora Andréia, converse com eles, exponha a sua situação. Ah, mas eu tenho vergonha, porque isso que a gente está comentando aqui, não tem, eu costumo dizer, não tem classe social. É para todo mundo. Então tem o seu vizinho que mora num bairro bom com você, ele pode sim estar passando por um momento delicado. E as pessoas têm medo de se expor, não é, doutora? Realmente não tem classe social. E embora as pessoas elas tenham diminuído o desespero, é importante entender que a ação do governo não reduziu. Então, a gente continua vendo um número muito alto de pessoas sendo detidas, de pessoas sendo deportadas ou colocadas em processo de deportação. Então, o cenário para a pessoa que está indocumentada continua tão complicado ou até mais do que quando o Trump assumiu o poder. Agora, as pessoas elas se acostumam, né? Então, o desespero inicial, eu imagino que a gente percebe que diminuiu um pouco. Agora, o que as pessoas precisam fazer é buscar informação. Não adianta achar que tentar vai fazer com que o SIS, o Department of Homeland Security, saiba que elas estão aqui fora de status agora. Isso eles já sabem. A escolha que as pessoas têm que fazer é: vou continuar nessa situação de vulnerabilidade correndo risco, ou vou tentar buscar informação para verificar se existem caminhos que eu possa tomar para que eu consiga reduzir essa minha vulnerabilidade de forma permanente. Eu gostaria de pontuar com a doutora Andréia algumas coisas aqui. Por exemplo, número 1, se você tem intenção de imigrar para os Estados Unidos, procure, antes de você fazer qualquer coisa, procure um escritório de advocacia. Ok, doutora? Esse é o primeiro passo? Ok. Então vamos lá, vamos passar passo a passo aqui. Primeiro passo, para você que está pensando em imigrar para os Estados Unidos. Antes de começar a fazer planos, vender coisas, né? Primeira coisa que você vai buscar é um escritório de advocacia. Nós trazemos para vocês a Andrade Law,
com a doutora Andrea Bowers, que é uma advogada de imigração renomadíssima na Flórida, está em Orlando e pode te ajudar. Essa é a nossa dica para você. Segundo passo, siga à risca o que eles te pedirem e o que eles te falarem. Não tente, por hipótese alguma, omitir documentos ou até mesmo fraudular algum documento para facilitar o seu caminho. Não vá por este lado. Isso não vai dar certo. Comece certo e termine certo. A doutora está aqui do meu lado e ela pode confirmar. Existe uma infinidade de vistos, não é, doutora? Verdade. E o terceiro ponto, para nós é um dos mais importantes. Para você que já está fora de status, está em solo americano e conseguiu já manter o seu trabalho, já está estabilizado, mas não pode entrar na zona de conforto. Já está nos Estados Unidos há bastante tempo. Ah, mas isso é só mais um governo. Não é assim. Procure um escritório de advocacia que venha te dar todas as informações e não viva com medo. Se você tem como se legalizar, ainda há tempo. Cada caso é um caso. Confirma, doutora, cada caso é um caso e todo caso pode ser estudado, pode ser analisado e você pode sair dessa zona de risco, vamos dizer assim. Porque, infelizmente, o que nós vemos é que muitas pessoas que hoje estão nos Estados Unidos há muitos anos, há 10, 15 anos, e ainda estão fora de status, e não, é só, eu já ouvi isso, tá, doutora? Não, é só mais um governo. Não é assim. Se você tem a possibilidade de regularizar a sua situação, agora, não é daqui a 1 minuto, é agora, é o momento. Então tá aqui na sua tela, o contato, o endereço, você vai pegar o telefone, vai pedir ali atendimento com a doutora Andrea Bowers, ela vai te atender e você vai resolver a sua situação. Priorize isso na sua vida. Faça isso por você e pela sua família e pelas outras gerações que virão através de você. Não é isso, doutora? É isso mesmo. Não poderia ter dito melhor. É um caminho, né? A gente tem que, às vezes a gente fala, mas tem que dar um puxãozinho de orelha, porque as pessoas começam a se acomodar demais. Falar, não, isso passa. Não é assim. Procure agora mesmo. Gente, doutora Andrea, eu quero agradecer muito a sua participação, sempre extremamente carinhosa com a nossa equipe, extremamente, eu digo, passando o seu conhecimento, levando para os nossos telespectadores. Gente, isso aqui é praticamente uma consulta com um advogado. Então, isso que a doutora Andrea nos traz aqui para a imigração descomplicada é praticamente uma consulta. Então, se nós estamos nos proporcionando a fazer isso por você, agora depende de você fazer a sua parte e legalizar a sua situação. Doutora, eu quero agradecer imensamente a sua participação no programa de hoje. Muitíssimo obrigada, é sempre um prazer estar aqui, realmente trazendo essa imigração descomplicada e trazer essas informações de uma forma que as pessoas entendam que sim, existem caminhos, mas que cada caso é um caso. Então precisa realmente de fazer esse estudo individualizado do caso para que a gente possa apontar a melhor direção e podem contar comigo nessa jornada. Quero agradecer a todo o escritório também da Andrade Law, que tão gentilmente nos atende e que sempre que nós precisamos, olha, nós ligamos, entramos em contato, passamos os clientes também. Doutora Andrea, obrigada. E esse foi mais um quadro da nossa imigração descomplicada com a doutora Andrea Bowers, do escritório de advocacia Andrade Law, direto de Orlando, Flórida. Ficamos por aqui. Eu te vejo no próximo programa. Até lá. Obrigada, doutora. Até lá, obrigada.